segundo vídeo do estudo do sermão profético de Jesus. Então, o sermão profético de Jesus é respondendo 3 perguntas feitas pelos discípulos. Primeira pergunta: quando sucederão as coisas? Ou seja, quando ocorrerá a destruição do templo de Jerusalém? Segunda pergunta: qual sinal ou que sinaliza o que virá antes da sua vinda? A vinda para Israel, que Jesus acabou de falar aos fariseus. E a terceira pergunta: qual o sinal do fim dos tempos? Ou o que sinaliza, o que nos aponta a entender que estamos no fim dos tempos? Terceira pergunta. Para a gente entender bem isso, né, a primeira pergunta e a segunda já está bem clara. Mas a terceira pergunta a gente precisa saber o que é esse fim dos tempos. A palavra fim, aqui em Mateus 24, versículo 3, não é a palavra grega, né? A palavra grega aqui não é a palavra grega que define o fim realmente, o final de todas as coisas. A palavra grega que define o final de todas as coisas é a palavra telos, certo? Que aparece no sermão profético de Jesus em outros contextos. Mas a palavra grega utilizada aqui em Mateus 24 é a palavra suntelia ou suntelia, que significa o tempo próximo ao fim, ou a consumação, o período que precede o fim. Ou seja, algumas traduções têm fim, como essa que eu li, mas já algumas já traduzem a consumação. Que sinal há da consumação dos tempos? Então, a palavra grega traduzida por fim não se refere ao fim definitivo, mas um período que precede ao fim. Que período é esse que precede ao fim? A 70ª semana de Daniel. Os últimos 7 anos que culminam com o fim da terra como nós a conhecemos, para que Jesus venha estabelecer o seu reino de 1000 anos. Então, quando os discípulos perguntam, a terceira pergunta, qual é o sinal do fim ou da consumação dos tempos? Eles estão perguntando o que é que sinaliza que o período da 70ª semana de Daniel vai começar. Porque eles já entenderam que houve uma pausa. Né? Jesus foi rejeitado pelos judeus. O texto de Daniel, das semanas de Daniel, mostram que, por causa dessa rejeição, as 69 semanas, na 69ª semana de Daniel, foi pausado. Para você entender o que eu estou falando mais, você precisa ver o estudo que eu já postei das 70 semanas de Daniel, certo? Então, a partir do momento que Jesus foi rejeitado por Israel, as 69 semanas foram pausadas e há um tempo de lacuna e depois haverá a semana 70. Esses últimos 7 anos para que o milênio seja estabelecido é a consumação dos tempos. É o tempo que precede o fim. Que fim? O reino de Jesus sendo estabelecido na terra. Então, a terceira pergunta dos apóstolos foi: o que sinaliza, o que vai fazer com que percebamos que o tempo da tribulação final, a 70ª semana de Daniel, vai começar? Então, 3 perguntas são feitas a Jesus e ele responde as 3 perguntas. Observe que são 3 períodos de tempos diferentes na história da humanidade. Quando é que o templo foi destruído de Jerusalém? Isso já aconteceu. A história nos fala que aconteceu no ano 70 da era cristã, sob a ordem do imperador romano Tito. Os romanos vieram, destruíram Jerusalém, destruíram o templo, enfim. A segunda pergunta fala: o que sinaliza a tua vinda? Então, a segunda pergunta abrange o tempo da tribulação, que é o período antes da vinda de Jesus para Israel. E a terceira pergunta é: o que sinaliza que o tempo da tribulação, a consumação dos tempos, vai começar? Então, a terceira pergunta abrange o período do final da era da igreja, que é quando a tribulação vai começar. Então, são 3 períodos de tempos diferentes.
E Jesus, na sua profecia, ele fala desses 3 períodos. A gente não pode pegar tudo que Jesus falou e aí botar num tempo só. Não. Digo de novo, o Senhor está explicando, respondendo 3 perguntas dos discípulos que abrangem 3 períodos diferentes na história, certo? E nesses 3 períodos haverão cristãos na terra, ok? Na primeira pergunta, a resposta foi no período do ano 70. Ali houve cristãos, ok? Cristãos existiam ali naqueles dias. A segunda pergunta abrange o período da tribulação. Haverão cristãos, né? Sabemos que depois do arrebatamento da igreja, os cristãos, haverá salvação para aqueles que ficarem, aqueles que nunca nasceram de novo. Estes terão a oportunidade de ser salvos e haverá cristãos nesse período. E a terceira pergunta abrange o final da era da igreja. Os cristãos referidos na resposta de Jesus são aqueles salvos da igreja. Então a gente precisa compreender isso para a gente não misturar tudo e dizer que a igreja vai ficar na tribulação. Não. Tem momentos que Jesus está falando no sermão profético para a igreja? Sim, quando ele está respondendo a terceira pergunta. Tem momentos, e também a primeira pergunta. Tem momentos que Jesus não está falando para a igreja? Também, que é quando ele está falando do período da tribulação, onde os salvos ali são aqueles que serão salvos depois do arrebatamento da igreja, tá bom? Então, primeira pergunta. Senhor, quando acontecerão essas coisas? Ou seja, quando o templo será destruído? A resposta você só vai encontrar no Evangelho de Lucas. Por isso que eu falei que você precisa ler os 3 capítulos para entender a história completa. A resposta da primeira pergunta está em Lucas, capítulo 21, do versículo 20 até o versículo 24. Lucas, capítulo 21, do versículo 20 até o versículo 24, que diz: Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabereis que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que estiverem nos campos não entrem nela, pois dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. Cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Então, aqui Jesus está falando algo que aconteceu entre o ano 67 e o ano 70 da era cristã, segundo a história nos informa. Ele fala que Jerusalém seria cercada por exércitos. Ele disse: quando vocês virem isso, saibam que chegou o tempo da desolação dela. Aí ele fala: aqueles que creem, fujam. Aí você pode dizer: pastor, como é que eles iam fugir se a cidade foi totalmente cercada? Quando a gente vai para a história, a gente entende por quê. Tito, não ainda como imperador, mas como general do exército romano, ele vai com os exércitos de Roma e eles cercam a cidade de Jerusalém. Mas algo ocorre em Roma, algo muito sério ocorre lá, se eu não me engano foi a morte do imperador, e isso faz com que os exércitos voltem para Roma. Então, os cristãos daqueles dias, quando viram a cidade cercada, eles sabiam que ia se cumprir o tempo da destruição de Jerusalém do templo. Quando Roma sai, aí os que creram nas palavras de Jesus fugiram. Os que não creram ficaram lá, né? E aí, 3 anos depois, no ano 70, Tito vem novamente, não mais agora como general, mas como imperador de Roma, e com os soldados romanos eles vêm e trucidam Israel, matam milhares são crucificados, né? Jesus falou isso quando estava no caminho da cruz. Ele disse para as mulheres que estavam chorando, disse: ei, não chore por mim,
Se os romanos estão fazendo isso com um madeiro verde, imagina com um madeiro seco. Chore pelos seus filhos. Então Jesus estava dizendo, olha, eu estou sofrendo nas mãos dos romanos. Os seus filhos, a geração seguinte, vão sofrer muito mais. Então isso aconteceu historicamente no ano 70. Foi quando os judeus foram destruídos, o templo, Jerusalém, e muitos foram dispersos para as nações. Isso aconteceu no ano 70. Então Jesus responde a primeira pergunta feita pelos discípulos nessa passagem de Lucas, tá bom? Vamos continuar no próximo vídeo.